Escutando nossas ladainhas, né? Falar um pouquinho sobre o Natal. Antinatal, Jesus. Aqui agradecemos o progresso da terra em esplendores, desde o mar vasculhado às alturas imensas, em que o homem pesquisa os mundos exteriores. Entretanto, perdoa-me se em prece, tem os quadros de dor que te apresentam as crianças sem lar sob o colo da noite e as mães vencidas pelo sofrimento. Os doentes que choram na esperança, esperando o agasalho de um lençol. E os velhinhos no escuro das calçadas que morrem por uma réstia de sol. Induze-nos, Senhor, todos eles, os tutelados teus, nossos próprios irmãos, e a fim de auxiliá-los como estejam, ensina-nos, Jesus, a unir as nossas mãos. Natal, Feliz Natal, todos cantamos ao coro fraternal de todas as igrejas. Bendito seja Deus que te enviou à terra, Mestre do coração, bendito sejas. Convite de Jesus para que a gente possa abrir um pouquinho os nossos olhos, as nossas portas, as nossas janelas, os nossos portões e enxergar o que tem ao redor de nós, não é? Muitas vezes a gente não sabe exatamente que ao redor de nós tem lá pessoas em dificuldade, sofrimento, em problemas. E o convite basicamente de Jesus é esse. Que a gente possa se dar um pouco mais as mãos, que a gente possa relevar-se um pouquinho mais, que a gente possa ter um pouquinho mais de sentimentos. Claro que a gente não consegue isso de uma hora para outra, não é uma tarefa assim que a gente vai conseguir de um ano para o outro, é uma tarefa de construção do dia a dia, e nós precisamos construir sempre, construir fraternidade, amor, bondade. Mas como é que constrói isso? Nós temos o ano inteiro para fazer isso. Então não adianta agora, na época de Natal, a gente acreditar que nós vamos nos transformar assim, aqueles homens assim, aquelas mulheres, né, que são absolutamente cristãs, absolutamente voltadas a Jesus. A gente vai ter uma condição melhor, porque todo mundo está aí meio que pensando essas épocas de festas, mas a gente precisa pensar em continuar construindo coisas boas para o nosso futuro. O homem previdente, ele sempre faz um planejamento para pequeno, médio e longo prazo. Então, se a gente tem dificuldade ainda quer pegar uns assim com muito amor, a gente tem que fazer uma previsão para médio prazo, longo prazo. Não é? Não adianta fazer para curto prazo, faz para médio e longo. E aí nós vamos pensar como é que nós vamos trabalhar isso a médio e longo prazo. Então é assim, esquecer uma coisinha aqui, relevar outra coisinha ali, coisas pequenas, não precisa ser coisa muito grande não, coisa pequena. E é assim que a gente vai construindo. Não sei, antigamente tinha aquelas histórias da caderneta de poupança, não é? E que convidavam as pessoas a guardar um pouquinho de dinheiro, mas os números eles são assim implacáveis. Se você vai somando, eles vão multiplicando, eles vão crescendo. Claro que a caderneta de poupança provavelmente era um jogo de marketing aí dos bancos, mas eu quero dizer assim, se a gente consegue, não é, ter fazer um planejamento financeiro de longo prazo, a gente, com um pouquinho cada mês, não é, a gente consegue a longo prazo ter uma quantia substancial para um automóvel, uma casa ou alguma coisa. Mas se a gente não faz esse planejamento, a gente não faz nada agora, a longo prazo a gente não vai ter nada. Então é por isso que nós temos que repensar em Jesus todos os anos, porque nós precisamos começar e continuar planejando com Jesus para o futuro. Então hoje a gente já consegue dar um passinho a mais, fazer um favorecimento aqui, comprar um agradinho ali, dar uma moedinha ali. A gente já consegue. Antigamente a gente não conseguia nem isso. A gente ia lá no 13º babando no banco, porque ia comprar alguma coisa. Deixa eu lembrar o que a gente queria comprar naquele tempo lá, meu Deus do céu. Comprar jaqueta de couro, né? Não sei, né? Tinha que ir na Argentina comprar jaqueta de couro, não era? Antigamente, né? Agora é bom nem ir na Argentina, viu? É bom nem ir para lá. Melhor comprar por aqui mesmo de Curvim, não vai por enquanto lá. O som de 3 em 1, né? Então, a gente ficava assim louco, varrido por causa dessas coisas. Era uma coisa assim impressionante. Aí com o tempo a gente vai devagarzinho soltando um recursinho aqui, uma ajudinha ali, vem os filhos, os netos, aí a gente começa a comprar presente para filho, para neto. Aí numa festa em casa tem um sobrinho, você fala, não comprei nada para ele, outro ano você já se previne, já compra um agradinho para ele. E vai indo assim, a gente vai abrindo o coração, vai se desprendendo de algumas coisas e vai fazendo um planejamento de longo prazo.
Então, ao final aí de uns 3, 4, 5 mil anos, a gente já está bom com Jesus, não é? Já estamos pertinho dele, bem pertinho. Porque nós não vamos esperar comemorar o natalício dele para a gente poder fazer o bem, praticar o bem. A gente já vai pensar isso todos os dias. A Meimei tem uma mensagem interessante que ela diz assim para a gente, que não importa se a gente abre o coração uma vez por ano, não importa. Porque o importante é a gente ter essa disposição de abrir, não importa se é uma vez por ano. Que algumas pessoas censuram as outras, só ajuda nessa época de Natal, só fazem isso na época de Natal, só dão isso na época de Natal. Não importa. Não tem problema nenhum, porque assim a gente vai treinando para no futuro estender um pouquinho mais, criar condições um pouquinho melhores, ampliar esse raio de ação, de desenvolvimento, de fraternidade. Então é devagarzinho que a gente vai fazendo isso. Mas é preciso começar e continuar construindo, é preciso fazer isso, porque senão a longo prazo a gente não vai ter nada, é que nem o recursinho lá. Quando a gente vai escolher lá qual curso vamos fazer de faculdade, nós já tivemos todo um tempo para trás. Não adianta querer fazer a faculdade sem ter feito o pré-primário, por exemplo. Feito as primeiras séries, o intermediário. Tem um nome bonito que o pessoal falava, que era o científico. Era o científico. Era bonito esse nome, né? O científico. Nossa, que bonito. Você vai fazer o científico lá? Científico. Então, não adianta, porque nós precisamos passar pelas etapas. Se hoje a gente está aí no pré-primário, já nas primeiras séries da fraternidade, obviamente a gente vai avançar. É lógico que a gente vai avançar. Agora, depende de cada aluno, né? Depende como é que eu posso dizer? Da dedicação de cada aluno, né? Então, tem aluno que quer se dedicar, né? Agora eu tirei o mês de dezembro, por exemplo. Mês de dezembro todinho eu vou fazer coisa que eu quero fazer, me sinto bem, que eu acho bonito. Tirou o mês de dezembro. Antigamente era só o final de dezembro, né? Agora é o mês inteiro. E daqui a pouco a coisa vai estendendo, né? A gente vai voltando para trás, aí lembra do Dia das Crianças, depois lembra do Dia das Mães, depois vai lembrando as coisas e as coisas vão acontecendo. A gente começa a se filiar ou ajudar mais constantemente uma casa de caridade, uma casa de apoio ao nosso necessitado. A gente abre mais o coraçãozinho, às vezes vem uma campanha, um pedido, uma ajuda. Gente, estamos precisando disso aqui e tal. A gente vem, favorece, ajuda. Então, é um trabalho de longo prazo. É claro que nós estamos falando das coisas materiais, mas as coisas mais importantes são as coisas morais e espirituais. Essas também são tão difíceis. Porque não raras vezes o que acontece com a gente tem tanta teoria, escuta tanta coisa boa, às vezes a gente pega na internet lá umas coisas bonitas, né? As pessoas falando umas coisas bacanas, você fala, nossa, que coisa legal, né? Mas a gente não consegue aplicar, a gente não consegue. Então, aplicar o momento da tolerância, por exemplo. Todos os dias a gente aplica o momento da tolerância. Então, sei lá, notícia ruim, cachorro mordeu. Você está firme, tranquilo para encarar aquilo de uma forma equilibrada? Então, é o momento da tolerância. Depois vem o momento da fraternidade. Depois vem o momento da paciência. Nós estamos já preparados para isso? Sei lá, alguém manda um recado para a gente na rede social e mexe com a gente está com condição de entender, dissolver aquilo e devolver de uma forma cristã. Alguém faz uma ironia com a gente, né? Vai na casa espírita, né, Santinho? Santinho do Pauoco. A gente fala, nossa, é tão gostoso, por que você não vai comigo? Quer dizer, você dissolve aquela ironia, né? Vamos comigo, né? Vai conhecer. Dá a impressão que você não sentiu a ironia, mas você aguentou firme, resistiu e deu a volta por cima. Então, devagarzinho, a gente vai treinando também essa parte moral, essa parte que nós precisamos de práticas, diríamos assim, de sentimentos, não é? No dia a dia, um desrespeito às vezes. O orgulho da gente é um negócio forte, impressionante, não é? Outro dia eu estava vendo um videozinho muito bacana, muito engraçado. O moço é um senhor de cor, era jogador de futebol, e ele falava assim, não sei por que esse jogador fica fazendo tanta história, por que chamaram ele disso, daquilo. O cara ganha não sei quantos milhões por mês. Quem é que naquela arquibancada ganha milhões por mês? Nem 1%. E ele sai de lá chorando. Que nada, eu estou por cima. Pode gritar à vontade, mas quem está ganhando aqui sou eu, bobão. Você está pagando para vir aqui, eu estou recebendo para vir jogar, né? Eu achei interessante essa colocação, né? Achei muito interessante.
Porque hoje é assim, as pessoas ficam assim, não conseguem criar uma forma de resistir, de ter resistência. Então, isso é uma coisa que a gente também vai construindo. E hoje me parece que tem alguns aceleradores disso, né? Alguns aceleradores, porque essas redes sociais movimentam a vida da gente de um jeito, diríamos assim, silenciosamente, não é? Porque às vezes você está lá no sofá, sua família está lá na cozinha, ou jantando, ou está fazendo outra coisa, assistindo televisão, e ali no sofá, às vezes você morre de dar risada, ou às vezes você fica com uma raiva tremenda, tem vontade de jogar o celular na janela, e ninguém sabe o que está acontecendo, é só entre você e o aparelho. Se falar alguma coisa na hora. Como é que é? Aí se a pessoa falar alguma coisa, ela não sabe nem o que está acontecendo. É entre você e o aparelho. Veja bem, não é entre você e Jesus e Deus, não. É entre você e o aparelho, olha só. É entre você e o aparelho. E aí você, nossa, fulano falou isso, fez aquilo. Se eu tivesse aqui na minha frente, ele não tem coragem de falar isso. Na minha frente ele não vai falar isso, claro, né? Lógico, né? Então é entre você e o aparelho ali. Nem é entre você e Deus, né? Porque a Deus deve estar se ocupado com alguma coisa, de repente ele olha assim e pensa assim, aí, ó, já se irritou de novo. Não aprende, mais de 200 encarnações ainda não aprendeu, meu Deus do céu. Que cada um fala o que quer, não é mesmo? E cada um, o problema não é o que fala, o problema é como a gente interpreta aquilo que a gente ouviu, não é mesmo? Se você falar uma coisa para uma pessoa surda, ela pode entender outra coisa. Que tem problema no ouvido, pode entender outra coisa. Não é? Tem aqueles aparelhinhos, não está funcionando, às vezes está com a pilha gasta, a pessoa está achando que está tudo bem, não está acontecendo nada, e o negócio está arrebentando aí, o negócio, todo mundo xingando um ou outro e tal, está achando que estão se comemorando, estão se abraçando, não, estão querendo se matar, né? Então, é mais ou menos como que você interpreta. Esse eu acho que é o ponto que nós precisamos chegar. Porque as coisas acontecem com todo mundo, não é? Malcriação no trânsito, todo mundo já recebeu, de um comerciante, de um familiar, todo mundo já teve isso. Mas como é que você encara isso? Ah, sim, o termômetro, né? Do orgulho, da vaidade, às vezes está muito alto, às vezes está baixo, né? Aí você sai daqui, assim, tranquilão, sai assim, não consegue nem achar direito o chão, tão leve, né? Vai andando assim, veio flutuando. Aí alguém fala alguma coisa ali na esquina, você ainda está flutuando, você nem considera, entra no carro, qualquer coisa, vai embora, tranquilo, né? Mas aí passam umas horas, parece que aquele efeito ele vai diminuindo, a gente começando a pôr o pé no chão, pé no chão, pé no chão. E aí alguém fala uma coisa qualquer e aquilo aborrece a gente, irrita a gente profundamente, não é? Então a ideia de Jesus basicamente é essa construção que nós precisamos fazer em nós. A construção do mais importante, que é saber como é que nós recebemos o problema, não é? Algumas pessoas, às vezes está num problema enorme, ele recebe aquilo com tranquilidade, passa por cima daquilo e vai embora. E às vezes a pessoa recebe uma coisinha que é uma bobagem e ela não consegue se desvencilhar daquilo, não consegue esquecer, renunciar, largar para lá, não consegue fazer absolutamente nada. Então a ideia do Natal é construirmos o bem ao nosso redor para que o bem possa ser a nossa moradia, né? Então a gente faz uma casa bonita para a nossa moradia e uma casa que possa acolher também as pessoas que estão com a gente, que convivem com a gente, que precisam da gente, ou que passam e precisam de um refúgio, um apoio, um amparo. A ideia do Natal basicamente é essa. É claro que a gente tem as intercorrências no Natal e aí também os cuidados que nós vamos falar agora na nossa segunda parte, tá bom? Então agora a segunda parte vamos falar um pouquinho sobre a festa do Natal, tá bom?